E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos responder, alguns comentários dos nossos irmãos protestantes que chegam aqui no canal. E aqui, eu já aproveito aqui, essa frase, nossos irmãos protestantes. No último vídeo, teve um protestante que questionou por que eu chamo de irmãos. Bom, considere-se irmão aquele que considera os católicos como irmão também. É um caminho de duas vias. Se você não me considera como seu irmão, não considera os católicos como seu irmão, não se incomode quando eu digo os irmãos protestantes. Serve para aqueles que nos consideram como irmão, como igreja. Eu já vi pastor famoso aí dizer que os católicos não são irmão. A igreja dele, a denominação dele, não nos considera uma igreja irmã, não nos considera como irmão. Então, para essas pessoas que não nos consideram, eu não estou nem aí, Infelizmente, eu não estou nem aí para essas pessoas. Agora, você está incomodado porque no começo do vídeo eu falo os irmãos protestantes. Bom, se você não considera os católicos como irmão, não é para você. Eu falo aqueles que consideram, aqueles que nos respeitam como igreja. Sabe que Cristo fundou só uma igreja, e é a Igreja Católica Apostólica Romana. Para aquele que nos considera, para aqueles que mantêm um diálogo. Se você é hostil aos católicos, porque tem protestante que é bem hostil aos católicos. Entendeu? Então é isso. Sem muito delonga nesse assunto, porque isso aí é um assunto para um outro vídeo, Daria outro vídeo. Mas é isso. Está incomodado porque eu chamo de irmão? Se você não considera como irmão, então não é para você. Então para que você vai se incomodar? Então não se incomoda com isso. É meu jeito de falar, meu jeito de tratar, os irmãos separados, os irmãos protestantes. Conheço alguns protestantes, gente fina, trabalho com alguns. Eu chamo irmão de protestante, é um modo de tratar, um tratamento. Meus irmãos protestantes, aqueles que consideram, aqueles que não consideram, eu já disse. Dá linha na pipa, Não assista os vídeos, não comente. Simplesmente faça a sua interpretação da forma que você quiser. Então, dito isso, vamos lá para o assunto do vídeo, Os católicos adoram Maria, Já tem uns 2 comentários aqui nesse sentido, Sempre vem aquele, que eu estou falando de um assunto no vídeo, não estou falando, às vezes nem citei Maria no vídeo, aí vem aquele comentário. Mas atravessar ali a passarela de Aparecida de joelho, pagando promessa, aquilo ali não é uma adoração, a Maria? Aquilo ali é uma adoração a Maria? Não é uma adoração a Maria. Desde que até que me prove o contrário, Se aquela pessoa vem para mim, se aquele penitente chegar para mim e afirmar, não, eu estou realmente, Miguel, adorando Maria. Estou consciente do que estou fazendo. Isso aqui é um ato de adoração a Maria. Então, se a pessoa disser isso, aí aquela pessoa está equivocada. Aí sim você pode dizer, não, aquela pessoa fez um ato de adoração a Maria. Mas enquanto isso, enquanto a pessoa não professar essa adoração, você fica só na base da acusação, do falso testemunho. Você fica acusando os católicos falsamente. Vocês adoram Maria, porque eu vi você ajoelhado lá na Aparecida, diante da imagem, ou atravessando ali a passarela, então vocês adoram Maria. Então, aí você está na parte da acusação, Você não conhece a intenção do coração daquela pessoa. Como eu disse, se aquela pessoa disser para mim que a sua intenção é de adoração a Maria, aí essa pessoa precisa ser catequizada. E se ela não aceitar ser catequizada, continuar dizendo que está adorando Maria, aí sim, depois dessa confissão da pessoa, consciente, mesmo sendo catequizada, aí se ela continuar fazendo isso, aí sim ela está errada, aí você tem razão. Mas até que isso não aconteça, que essa confissão, essa profissão de fé dessa pessoa não venha à tona, você não pode acusar a pessoa, Então,
Ah, eu vi alguém atravessando a passarela lá de joelho. Aí me pergunta, isso é adoração? Eu respondo de primeira, não é adoração, até que a pessoa confesse, como eu já falei. Então veja, é disso que se trata, né? Então vem sempre aquele camarada que às vezes não quer ser chamado de irmão, que diz, ah, vocês adoram Maria. É só uma acusação falsa, porque você não conhece a intenção do coração. A gente pode usar muitos textos bíblicos, né, para mostrar que nós não adoramos Maria, mas que amamos, né, muito Maria. E é falta de compreensão, falta de entendimento, falta de estudar a palavra de Deus. Veja, vamos usar aqui um texto bíblico, né, para a gente não ficar aqui só com a nossa mente, né? Vamos utilizar a palavra de Deus, né? Mateus 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Se você for no versículo 37, você vai ver a resposta que Cristo vai dar quando Cristo foi indagado o que era o principal mandamento, o que era colocar Deus em primeiro lugar. Então veja aí, Mateus 22, versículo 37. Olha a resposta de Jesus Cristo. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? O que é amar a Deus? E aqui a gente leva, né, para adorar. O que é adorar a Deus? O que é colocar Deus em primeiro lugar? Cristo responde, como se diz, né? A Bíblia responde, né? Pergunta a Bíblia, e tem uns protestantes que diz isso, né? Tem uns programas de televisão que diz isso. Pergunte a Bíblia e que ela responde. Olha aí, ó. Cristo respondendo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Aí eu pergunto para você, como é que você sabe que um penitente de joelho lá em Aparecida, seja diante da imagem de Nossa Senhora, seja na passarela, atravessando ali, fazendo aquela penitência, como é que você sabe que essa pessoa está colocando Maria em primeiro lugar? Como é que você sabe a intenção dessa pessoa? Então veja como vocês estão, né, acusando falsamente. Como eu disse no início do vídeo, né? A pessoa tem que professar, a pessoa tem que ter esse entendimento. Veja, Cristo está dizendo que a pessoa tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a alma e com todo o entendimento. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer católico, sabe que o primeiro lugar é de Cristo. O primeiro lugar é de Deus e não há discussão com relação a isso. Cristo está dizendo aqui que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Cristo está proibindo um segundo lugar, um terceiro lugar, o quarto lugar, por aí vai. Ele está proibindo, a Bíblia proíbe você colocar alguma coisa no segundo lugar, no terceiro lugar. Me responda aí, protestantes, né? Aonde que Deus proíbe você colocar algo no segundo lugar? No terceiro, no quarto, no quinto. O que Deus proíbe é colocar algo no primeiro lugar, que o primeiro lugar é dele. Qualquer penitente, qualquer cristão católico consciente, que tem um mínimo de consciência, sabe que Deus está em primeiro lugar, que Cristo está em primeiro lugar. Vê se você coloca isso na sua cabeça de uma vez por toda, meus irmãos. É isso que a palavra pede, para colocar Deus em primeiro lugar. Ter todo esse conhecimento. Eu já falei tantas vezes aqui, né? Será se uma pessoa está lá diante de uma imagem de Nossa Senhora, ou de um santo, ou está lá em Aparecida, atravessando a passarela, ela está colocando todo o seu amor, toda a sua adoração, está colocando o primeiro lugar para a mãe de Cristo, a Santa Mãe de Cristo? É evidente que não. Faça essa pergunta, vá lá e faça essa pergunta. Filme, né? Pergunte a essas pessoas que estão lá, vocês estão adorando Maria?
Se ela responder que sim, é como eu já disse no vídeo, ela não foi catequizada. Ela precisa ser catequizada. Mas eu garanto para você que elas vão dizer que não estão adorando Maria. Consciente. Elas têm consciência de que não é uma adoração. Então, como é que vocês têm coragem de falsamente acusar que é adoração pelo o gesto, né, externo? Então, veja, você está sendo, né, temerário e vai prestar contas a Deus, né, da sua acusação falsa de que os católicos adoram Maria. A outro colocou aqui no comentário: veja a música do grupo, aquele grupo Colo de Deus, né, um grupo católico carismático, né, ali tem uma música onde tem um grupo de jovens em volta de uma imagem de Nossa Senhora. Estão ali cantando, louvando, estão bendizendo, né? Aí eles dizem, mas isso não é adoração a Maria? Repita a mesma coisa. Se eles professar a adoração, né? Se eles professar, se eles transmitir, né? Se eles professar com a sua boca, né? Com todo o seu sentimento do coração, como diz Jesus Cristo aqui, com toda a sua força, se eles professar que eles estão adorando Maria, está errado. Mas eles não professam. Pode ver a música do Colo de Deus que esse protestante, né, indicou. Veja essa música aí do Colo de Deus e veja se isso não é adoração. Não é adoração. Para ser adoração, eles têm que professar. Eles têm que professar, criatura. Eu sei que meu coração adora somente a Deus. Então eu fico tranquilo como católico. Por isso que eu sou católico convicto. O meu coração não adora Maria e nenhum dos santos, e nenhum anjo. Só adora a Jesus Cristo, nosso Senhor. Só adora a Deus. O meu coração arde em adoração somente a Deus. E para isso, eu não preciso ficar ajoelhado, deitado. Isso, para mim, é como se diz o salmista, né? Isso é uma coisa, para mim, que tem que ser natural. Adorar em espírito e em verdade. Não é um gesto. Não é um gesto. Essa é a minha profissão de fé. Adoro somente a nosso Senhor Jesus Cristo. Somente ao meu Deus. Repito. Para você acusar os católicos, né, aqueles jovens que estão cantando, aquelas pessoas que estão, né, atravessando a passarela, para você acusar eles de adoração, você está sendo, né, temerário e vai prestar conta disso. Por quê? Para você acusar, para você ter razão, você teria que fazer essa pesquisa, você teria que perguntar a eles: vocês estão fazendo isso em adoração a Maria? Ou vocês estão apenas louvando, agradecendo, né, bendizendo a Mãe de Deus? Que é o que está nas Sagradas Escrituras. Que de agora em diante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Eles estão fazendo, o que eles estão fazendo é cumprindo as Sagradas Escrituras. Veja, o que os católicos estão fazendo é cumprindo as Sagradas Escrituras. E vocês não percebem isso. Acusa de adoração. Adoração tem na Igreja Católica, a gente vê adoração ao Santíssimo Sacramento. E tem as que a gente não vê. Aqui eu falei para você agora que o meu coração arde em adoração ao meu Deus. É só você não ver. Como é que você vai julgar? Como é que você vai me julgar? Você vai ter coragem de me julgar e dizer: não, Miguel, você não adora a Deus. Como é que você vai fazer isso? É inacreditável. É inacreditável você julgar alguém pela aparência, pelo gesto da pessoa, porque a pessoa está de joelho, pagando ali uma penitência, você ignora aquele ato. Se você ignora aquele ato, se você não tem coragem de fazer aquilo, mas também não tem a coragem de acusar de adoração, deixe na dúvida, nas vias da dúvida, né? Se você o católico está fazendo aquilo ali, mas eu não sei. Você deveria ponderar, né? Eu não sei se eles estão adorando ou se realmente não estão, né? De repente eles não estão. Você deveria fazer essa ponderação, né? Que seria o sensato. Eu não sei se eles estão adorando. Eu não faço aquele ato. Você deveria pensar assim: eu não faço aquele ato. Mas também eu não posso acusar, porque eu não conheço o coração deles. De repente, né? Como diz a palavra de Deus, que é amar a Deus e sobre todas as coisas, com toda a força do coração, com todo o entendimento. Todo católico sabe que o primeiro lugar é de Deus. E repito,
Deus, na Sagrada Escritura, você não vê um texto dizendo não ponha ninguém em segundo lugar. Né? Não ponha ninguém em segundo lugar. Não ponha nada no segundo lugar. A única coisa que a Sagrada Escritura pede é que ponha Deus no primeiro lugar. Ponha Deus no primeiro lugar. Veja se você aprende, meus irmãos, né, protestantes. E até meus irmãos católicos que às vezes têm dúvida, né? Para ser adoração, você tem que consentir, você tem que professar. E não é um gesto. Você tem que professar. Eu nunca vi um católico professando que adora Maria. A letra da música que o irmão indicou, de Colo de Deus, em nenhum momento diz que é um ato de adoração a Maria, em nenhum momento diz que está adorando Maria. Entende, meus irmãos? É muita coisa que a gente tem que estar rebatendo aqui, né, dos irmãos protestantes. Como eu disse, né, os católicos estão cumprindo a Sagrada Escritura, de um lado, proclamando a mãe de Cristo, né, bem-aventurada, e para o outro lado, os protestantes estão cumprindo a Sagrada Escritura quando eles perseguem a igreja, quando eles perseguem a mulher. E os textos bíblicos são claros. Veja, em Lucas 1, a partir do versículo 41, veja. Quando Isabel, vou ler o texto, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. Lucas 1, 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. Veja, Isabel ouviu a voz de Maria, a saudação de Maria. O menino João Batista pulou de alegria. Olha que coisa interessante. Ouviu a saudação de Maria. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Imagina uma pessoa repleta do Espírito Santo. Como é que ela não fica, né? Com voz forte, ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Pega essa sua Sagrada Escritura e vai degustando esse texto. Vai imaginando essa cena. Maria sauda Isabel, Isabel repleta do Espírito Santo, o menino João Batista, né, pula de alegria. Olha que festa. Imagina uma pessoa repleta do Espírito Santo, como ela não fica. E isso com a saudação de Maria. Isso tomou o lugar de Cristo aonde, criatura? Então é isso que os católicos fazem. Eles ficam repletos do Espírito Santo. Eles ficam cheios de alegria na presença de Maria, com a saudação de Maria. Estamos cumprindo as Sagradas Escrituras. Veja, Maria então disse: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz. Veja, eu estou aqui com a tradução da CNBB. Na tradução da Ave Maria, diz: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Porque o poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força do seu braço. Dispersou. Preste atenção nesse versículo. No versículo 51. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos. Olha que coisa interessante. Ele dispersou os que têm planos orgulhosos. Quem são esses? Que estão dispersos, que têm planos orgulhosos. No coração. Dispersou os que têm
planos orgulhosos no coração. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. O próprio Cristo exalta, o próprio Deus exalta os humildes. E quer mais humildade do que Maria? Derrubou os poderosos do seu trono e exaltou os humildes. Parei aqui no versículo 52. Então veja, meus irmãos, os católicos estão cumprindo as Sagradas Escrituras, estão proclamando, né, Maria bem-aventurada, proclamando Maria feliz. Os católicos estão cumprindo isso. Uma pessoa que, quando saudou Isabel, a criança pulou de alegria, Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Veja que coisa. Por outro lado, para nós finalizar o vídeo, por outro lado, em Apocalipse, veja. Né? Apocalipse 12, a outra geração, a outra turma, que está do lado contrário, que está do lado da perseguição à igreja e a Maria, se cumpre também naqueles que não são católicos e que perseguem a igreja católica. Veja, Apocalipse 12, versículo 17. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos seus filhos, dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Então, quem é que está cumprindo esse papel? Quem é que está cumprindo as Sagradas Escrituras nesse sentido de perseguir a mulher, de perseguir a igreja? Para uns aqui, esse texto se refere, né, tanto à igreja quanto a Maria. Mesmo que for só a igreja, mas tem um grupo que persegue a igreja. Ferrenho em perseguir a igreja. Olha, vocês estão errados, vocês estão adorando Maria, vocês estão adorando o santo. E o texto está dizendo que Maria será proclamada em todas as gerações. Está dizendo que a presença de Maria, o texto mostra que Isabel ficou repleta do Espírito Santo, que o menino João Batista pulou de alegria. Veja nisso, veja nesse texto de Lucas 1, versículo 41 em diante, veja isso, veja nisso, os jovens católicos, as pessoas pulando de alegria repleta do Espírito Santo, com Maria. E vejo aqui, nesse Apocalipse 12, versículo 17, vejo aqueles que perseguem a mulher, que perseguem a igreja. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela. Os que guardam, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Cristo. Meus irmãos, está aí, respondendo os questionamentos desses protestantes. Não adoramos Maria, colocamos Maria conforme as Sagradas Escrituras. Estamos cumprindo, juntamente com Maria e os santos, as Sagradas Escrituras. Por outro lado, os que perseguem a igreja, os que perseguem Maria, está cumprindo também as Sagradas Escrituras. Então veja, o que está acontecendo entre nós é o cumprimento, né, das Sagradas Escrituras. Uns do lado da igreja, do lado de Maria, dos santos, que não é adoração, como eu mostrei para vocês lá em Mateus 22, 37, Jesus Cristo respondendo o que é colocar em primeiro lugar. E por outro lado, a turma da perseguição, a turma que combate, né, a igreja, juntamente com o dragão. Aí está se cumprindo as Sagradas Escrituras diante do nosso nariz. Está se cumprindo as Sagradas Escrituras. Um grupo de um lado e um grupo de outro. Sempre foi assim, né? Uns na frente, outros atrás, né? Perseguindo. Uns plantando o trigo, outros vindo atrás e plantando, né, o joio. Está aí, as Sagradas Escrituras se cumprindo. Não adoramos Maria. Colocamos Deus em primeiro lugar. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras, Deus proíbe amar Maria. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras, Deus proíbe o segundo, o terceiro e o quarto lugar.
Deus proíbe e exige que a gente tenha, né, apenas Ele em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. É isso que vocês precisam entender. Entende, meus irmãos? Então eu espero ter contribuído com esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas a gente vai se empolgando quando a gente vai falando sobre Deus, falando sobre essas coisas, sobre a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Por que é que eu sou católico convicto? Por causa disso, porque eu enxergo as Sagradas Escrituras. Eu vejo, né, que tem um grupo certo, a igreja de Deus, que ama a Mãe de Deus, que ama os santos apóstolos, os anjos. E do outro lado tem aqueles que perseguem a igreja, e Maria e os santos. Perseguem tudo aquilo que é de santidade. Então veja, é a visão correta das Sagradas Escrituras. Entende, meus irmãos? Então é isso aí. Vamos finalizar por aqui. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.